Quando você está começando, cada detalhe é muito para você, porque você não tem prática na solda, então você vai... Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperador Linha Verde. Meu nome é Lincoln e o tema de hoje é para quem está trabalhando na área de recuperação de amortecedores, quem está iniciando e quem tem dificuldade com solda. Nós temos aí vários vídeos que ensinam um passo a passo como fazer as soldas, porém está muito bagunçado, está muito aleatório. Então nesse vídeo, nossa oficina aqui final de ano agora, está muito corrido, então eu vou fazer um compilado aí, tudo na ordem certinha. O vídeo vai ser cuidados com a limpeza antes da solda, como aferir a máquina de solda, como regular a máquina de solda e principalmente se você tiver algum problema, eu vou ensinar você até a consertar a tua máquina de solda. Então vai ser um vídeo bem bacana e vamos acompanhar aí na sequência. Então pessoal, aqui a gente vai falar sobre a limpeza e os cuidados que você tem que ter no início de você começar o processo de solda. E a primeira dica que eu tenho para vocês é essa limpeza que a gente faz aqui, ó, que a gente já passa na escova. Então aqui tá sem nada de tinta, não tem nada que contamine. Outro fator que conta muito é aqui a tampa do castelinho do amortecedor, ó. Aqui quando chega pra gente aqui na hora, a gente já lava no diesel e deixa penduradinho aqui para ir secando. Aqui tem que estar sem nada de contaminação. Quando a gente fecha o amortecedor aqui, ele tá limpinho. Uma dica de ouro, uma dica bacana, é você ter um pano que não solte, não pode ser estopa, um pano que não solte nenhuma ferpa e limpar a borda aqui, ó, limpar a borda do amortecedor. Por que que faz isso? Principalmente os iniciantes, as pessoas que têm mais experiência já não precisam desse detalhe. Porque quando a gente soldar, a temperatura tende que o óleo sobe. Nesse caso aqui não vai ter óleo, vai estar 100% sequinho aqui. Aí a gente coloca a cabeça do amortecedor, com todo cuidado aqui no fechamento, ó. Encaixou aqui, testou o amortecedor na mão. Por que que aqui agora você não deve puxar a haste lá em cima e voltar? Porque se você fizer isso, a tua limpeza aqui você perdeu. Ele vai trocar o óleo de camisa interna para externa e daí você já vai sujar aqui onde a gente fez o trabalho de limpeza. Então eu só pego aqui a parte da hidráulica, a gente já testou, mostrei no vídeo de ontem, só voltar lá você vai ver o Daniel fazendo, testando a hidráulica do amortecedor aqui. Então quando nós vamos para a bancada, eu já tenho certeza que esse amortecedor está funcionando, não tem erro, aqui é só a solda e o amortecedor está funcionando. E nesse ponto aqui, pessoal, eu vou ensinar vocês a aferir a máquina de solda. E a pedido aí do pessoal do grupo Viver de Amortecedor, vou deixar o link aqui no WhatsApp. O pessoal está com bastante dificuldade em solda. Nós já fizemos um vídeo aí, vou deixar aqui na descrição também, como você ter os preparos para você entrar para fazer a solda, cuidado com limpeza, cuidado na preparação aqui da prensa, todos os detalhes. E mesmo assim o pessoal falou que ainda está com dificuldade. E como a solda é um tema bem amplo, então nós vamos aprofundar um pouquinho mais para ver se consegue ajudar o pessoal. E você que ainda não está no grupo e está interessado no nosso treinamento, vou deixar o link aqui, ó. É só clicar, você já vai ser direcionado direto para o grupo. Lá vai ter muita informação, lá tem muita coisa boa. O que a gente trabalha aqui é a máquina ESAB 250, mas a máquina não é o foco, não é o problema. Poderia ser uma V8, poderia ser qualquer outra marca. O problema não está na máquina em si, mas a gente vai dar outras hipóteses que pode ser. A gente trabalha aqui com a mistura MIG, que todos trabalham. É uma mistura única, não importa o lugar que você esteja, é uma mistura única. Então a espessura do arame é 0,8, é o que a maioria trabalha também. Se você trabalhar com uma espessura de 1 milímetro, você vai ter problema com o amortecedor, por causa da camada de cobertura. Então é legal você trabalhar com 0,8. Mas o ponto que a gente quer chegar aqui é o regulador de pressão. O regulador de pressão é muito importante, o Júnior vai mostrar aí, ó. Nós temos até um reserva do regulador de pressão. Qual é o problema do regulador de pressão? Que quando você vai soldar, você põe a regulagem no 10 aqui. Aproxima aqui no nosso aqui. Aqui no caso tá no 15. Só que quando você aciona o gatilho, olha o que acontece, ó. Ó, eu vou acionar o gatilho, ó, caiu um pouquinho. Só que qual é esse pouquinho que ele aciona? Então você não tem como medir, você não está atento a isso e talvez ele está marcando um número e na saída da tocha da pistola está outro. Mas aqui a gente vai ensinar você como medir desde a saída do cilindro até a saída da tocha. Para isso você vai precisar de uma ferramenta chamada fluxômetro. O Júnior está na mão aí, ó. Essa ferramenta ela faz a medição entre
o que está saindo até a boca da tocha aqui. Para eu testar o fluxômetro, primeiro eu deixei no zero a velocidade do arame. Primeiro ponto. A gente vai medir aqui agora, ó, o Júnior só vai colocar essa ferramenta custa R$40. Então ela vai medir a vazão lá e a vazão de gás aqui, ó. Vamos por perto aqui, ó. Os dois. Consegue pegar na câmera aí, Daniel? Ó, agora a gente vai medir a vazão, ó. Ó a bolinha aqui, ó. A esferinha. Então ela dá a vazão, ó, de 10, ó, 12, aqui pegou o arame subindo, ó. Então vai ter que fazer de novo, que demorou demais aqui. Então, pessoal, agora vamos de novo aqui, ó. Eu vou apertar o gatilho e vocês vão ver que aqui tá dando 15 e aqui no medidor tá dando 10. Qual é a medida que a gente deve seguir? É essa medida aqui, ó. Então quando eu regulo para 15, eu já sei que tá 10, ou seja, meu regulador de pressão já está com problema, já está desaferido. Já está na hora de mandar arrumar ele. Então vamos lá mais uma vez, ó. Vou apertar aqui, ó, 10 aqui, ó. E ó, aqui o 10, ó, já está quase 15. Ó. Soltei aqui. Beleza? Então aqui, indício que o regulador começa a dar problema. Daqui a pouco ele está mais diferença. E quando você vai na solda, você acaba tendo esse problema. Então é uma ferramenta que você encontra no Mercado Livre, fluxômetro, custa R$40. Isso daí pode melhorar muito a tua solda. E, pessoal, então aí foi mais uma dica. O próximo vídeo eu e o Júnior vamos fazer junto como nós fazemos. Existem várias formas, mas como nós fazemos aí para regular a máquina, questão de velocidade, tensão da máquina, velocidade da máquina. Então a gente vai fazer os testes aí como é feito aqui. Hoje a gente tem prática muito rápido, mas a gente vai dar uma dica para vocês qual seria a forma mais rápida de você aferir a tua máquina para ficar uma solda bacana. Então o primeiro ponto que eu quero dizer é que mesmo que você tenha uma máquina exatamente igual essa, não vai ser a mesma regulagem. Se você tem uma máquina V8 195 e o nosso parceiro também tem uma máquina V8 195, é muito provável que a regulagem não seja a mesma e exata. Por quê? Porque na solda vai muito do soldador. Então tem uma série de itens aí que tem que ser avaliado. Primeiro item, já fiz um vídeo, é a limpeza interna, todo cuidado na hora da solda, para o fluido não subir e atrapalhar a solda. Segundo item, já fiz um vídeo também sobre o regulador de pressão. É muito importante você ter certeza que o regulador de pressão está funcionando perfeitamente. No nosso vídeo em cima, como você testar esse regulador. Outro item, no nosso caso aqui, ó, tem um ventilador. Se esse ventilador estiver ligado no momento da solda, ele vai atrapalhar. Outro item importante, que é uma deficiência que a gente tem nessa máquina, a máquina do Carlinhos já não precisa disso. Deixei o amortecedor aqui. Quando a gente vai, você precisa ter certeza absoluta que o aterramento esteja perfeito. Se você tiver com problema no aterramento, nada que a gente fizer aqui vai funcionar. Nem todas as dicas que eu dei e nem essas aqui. Porque o aterramento é a principal função para a gente conectar a máquina com a peça. Então aqui nesse caso, que é um triângulo aqui, não fica perfeito. Aí o que a gente faz aqui? A gente pega, ó, e dá um ponto de solda para eu ter certeza aqui. Lembrando que a máquina do Carlinhos não precisa dar esse ponto de solda. A máquina do Carlinhos já tem um aterramento bacana. Esse daqui a gente tem que tirar daqui, depois a gente tem que esmerilhar. É um trabalhinho, mas dessa forma eu tenho certeza que o aterramento da máquina que está aqui, ó, vai chegar no amortecedor. Sem isso daqui não vai funcionar. Então como que você vai fazer esse sincronismo da máquina? Já testou tudo, já deixou tudo limpinho. O que a gente faz? Você vai precisar de duas pessoas. Se você é o cara que solda, então você vai na tocha da solda. O que você vai fazer? Você vai pôr a máquina para girar. No caso aqui eu não vou soldar, que a gente fez os vídeos ontem e não ficou bacana. A gente fez de tudo, né? Já tirou o amortecedor, colocou, mas não deu para explicar bem ontem. Então vamos fazer o seguinte, o que vai fazer? O soldador principal da tua oficina, se é você, se não é, ele vai ficar na tocha. De preferência você pode tirar o prato, tirar a bieleta. O que acontece? Você vai acionar aqui na posição correta, aqui bico aqui, né? Você vai acionar na posição correta aqui e vai... Eu vou dar um pouquinho de solda aqui só para vocês verem. Deixa eu pegar aqui a máscara. E qual que é a ideia aqui? Enquanto o soldador está soldando, essa outra pessoa está baixando a tensão, subindo a tensão, ele vai aumentar a regulagem do arame
voltar na regulagem do arame e o cara lá na solda, não pode largar. Ao mesmo tempo que o cara está na solda, ele está regulando. É muito difícil você fazer isso sozinho. Por quê? Porque você vai estar concentrado na qualidade da solda. Então o cara mexeu no arame, você ó, piorou, melhorou. Tipo aquelas antenas antigas quando você mexe lá em cima da casa, lembra? Ficava chiando, cara, volta, não volta. Igualzinho aquelas antenas, chiou, volta mais um pouquinho. É igual regular TV antiga isso daqui, não tem segredo. Se você sabe regular a TV lá em cima do telhado, é a mesma coisa daqui. Mesma coisa na velocidade. O cara aqui aumenta a velocidade, afina a solda. O cara diminui e engrossa a solda. Qual que é o ponto? O ponto que você achar que está perfeito. Mesma coisa no gás. Você também. O cara lá soldando, você vai regular o gás, fechou o gás, abriu, e o cara lá na solda. Deu sinal, não deu sinal. É igual regular um tênis aqui, cara. Não tem segredo. Então você vai regular o cara soldando. Talvez você vai gastar uns 4, 5 amortecedores desse. Vai dar várias voltas e logo você vai desenvolver esse ajuste. Após você desenvolver esse ajuste, você vai treinar a solda. Para treinar a solda, a gente vai fazer um outro vídeo aí, para você treinar certinho, tanto amortecedor dianteiro como traseiro. Dianteiro é mais fácil pela espessura, amortecedor traseiro, nosso amigo aqui do grupo do WhatsApp, Viver de Amortecedor, colocou uma foto, não pode testar amortecedor dessa forma, e é por isso que fica se batendo na solda. Amortecedor traseiro é difícil soldar, vou ensinar vocês um passo a passo aqui no YouTube para vocês, então não tem segredo, acompanha nosso canal. E aqui por último, se você tiver algum problema na máquina de solda, eu vou ensinar você a consertar a sua máquina de solda. Então é isso aí, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Recuperador Linha Verde. Hoje a gente vai falar sobre máquina de solda. Então a gente tem 6 anos de experiência com amortecedores. Na nossa mão já passou mais de 150 mil amortecedores. A gente tem bastante experiência com solda. E vira e mexe a gente tem uns probleminha. Mesmo trabalhando com a melhor marca de solda, você é um simples operador, apertador de gatilho, ou você realmente entende da máquina de solda? Ou você entender da máquina de solda te dá várias facilidades. Primeiro que você aprende mais a parte de regulagem dela. E segundo, que na hora da manutenção você vai economizar muito dinheiro. E além do dinheiro, quando essa máquina cai na manutenção, os técnicos demoram de 5 a 10 dias para te devolver. E você pode ficar sem a máquina? Eu acredito que não. Eu não posso ficar sem a máquina. Então eu aprendi a fazer a manutenção dela. E eu vou mostrar para vocês cada item, desde a solenoide, regulador de pressão, tocha, como testar. Então nós temos aqui um fluxômetro, temos um multímetro, tem uma chavinha de teste aqui, vou ensinar vocês a trabalhar com isso, é simples, mas eu vou ensinar vocês a trabalhar na máquina de solda. Esses dias aqui a gente estava aqui, tivemos uns probleminha com solda e já logo fomos atrás da solução. Soldamos um amortecedor, soldou 3, até estava aqui com, até jogamos fora agora, mas a solda estava espumando e não estava ficando bacana, e não dava para continuar dessa forma. Então a gente parou um pouquinho e vamos para a manutenção. E esse é o protocolo que a gente usa quando essa máquina dá problema. E se você não teve problema ainda, uma hora você vai ter. Nada é perfeito, nem a melhor marca é perfeito. Então se você está usando 5 anos, não teve problema, 10 anos, uma hora vai dar problema e você vai precisar dessa informação ou você paga para alguém resolver. Então vamos lá. Primeiro item que a gente tem para testar a máquina quando ela dá problema. É o que a gente faz aqui. Nós temos aqui essa ferramenta chamada fluxômetro ou bibímetro. É uma ferramenta de R$40 no Mercado Livre. E para você comprar essa ferramenta, você precisa se atentar à medida do medidor aqui. Ó, ele tem o CO2, argônio, e a medida deles, ó, é litros por minuto. Então o que você precisa comprar aqui também, ó, é litros por minuto. Então a gente trabalha com os dois na mesma medida. Ou seja, aqui mede litros por minuto e aqui mede litros por minuto. Esse precisa ser assim, não tem outra forma. E como que a gente vai medir? Eu vou medir se a vazão do gás está saindo aqui na boca da tocha. E como que a gente faz isso? Nós vamos aprender a usar essa ferramenta aqui. Ela é a parte mais simples da manutenção. Sem ela você não tem para onde sair. Você precisa ter essa ferramenta. Não tem como você pôr no galão de água e ficar soprando lá, meu amigo. Não dá, né? Vamos aqui. Porque quando você assopra no galão de água, você só sabe que está saindo, mas você não consegue medir a vazão. Então aqui, como a gente vai medir a vazão, eu vou diminuir a quantidade de arame, porque se eu apertar o gatilho aqui, vai disparar. Então, eu vou disparar o arame aqui para vocês verem, ó. Então eu vou diminuir a quantidade, ó.
para sair bem pouquinho. Porque a gente não quer medir a vazão do arame, agora a gente quer medir a vazão do gás. Então vamos lá. Normalmente essa máquina aqui, ela vai dar dois tipos de problema. Primeiro, a parte elétrica da tocha. Se você apertar e tiver com falha na parte elétrica, a primeira fase é trocar o, né, ou mandar para manutenção, ou fazer que igual a gente faz aqui, ó. A gente tem uma tocha reserva. De tanto que a gente trabalha com solda, a gente tem uma tocha reserva. Por quê? Porque daí eu mando essa para manutenção, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre ter essa reserva aqui também. Então o que eu vou fazer? Quando eu aperto aqui, ó, o regulador ele baixa para 10 litros por minuto. Se eu segurar apertado, ó, ele vai ficar no 10. Nós aqui, com o amortecedor, a gente trabalha com 10 litros por minuto. Tem pessoas que trabalham com amortecedor e trabalham com 17, 18, 20. Vai da mão do soldador. Isso não é uma regra que você deve seguir. A ideia aqui é como fazer a manutenção da máquina. A regulagem vai de cada pessoa que solda ali. Então, vamos lá. Aqui, quando eu aperto, vai para 10. E aqui, quando eu aperto, olha que bacana. Ó. Ficou no 10 aqui também, ó. Eu vou segurar. Ó, agora o arame vai subir, ele vai atrapalhar, ó. Ou seja, nesse caso aqui, agora, deixa eu cortar aqui. Nesse caso aqui, a máquina está perfeita. Mas vamos supor que essa medida aqui não tivesse correta. Que foi o que aconteceu conosco esses dias aí. A gente mediu e estava dando menos de 3, ou seja, marcava 10 e saía 3. Qual que foi o procedimento nosso? De cara eu já troquei a tocha para testar. Troquei a tocha, não é. Então vamos para uma outra possibilidade e agora a gente vai conhecer a máquina aqui também. Então a tocha a gente já testou e já eliminou ela. Como que testa a tocha? Não tem outra forma. Ou você leva para testar numa outra máquina, ou você tem uma reserva. Eu prefiro ter uma reserva e é assim que a gente trabalha, fica bem bacana. Aqui nós temos o contator. Eu já vou explicar para vocês sobre o contator também, como testar esse contator. Aqui nós temos a selenoide. Essa selenoide ela trabalha da seguinte forma. É a mesma selenoide que trabalha com suspensão a ar, é tudo mais ou menos. Quem trabalha com suspensão a ar já vai se familiarizar com essa selenoide. Então essa selenoide é o seguinte, ela é uma válvula normalmente fechada. Então ela está fechada. Quando você aperta o gatilho, ela abre. A função dela é só liberar o fluxo de ar. Se você testou a tocha, continua com um problema, então pode ser a selenoide que não está abrindo. O que a gente fez no dia que deu problema? Nós tiramos essa braçadeira e emendamos as duas mangueiras. E a gente já mediu lá e continuou com problema. Ou seja, na vazão do ar está com problema, a gente mediu, está com problema. Então a gente testou a tocha, não é a tocha. A gente testou a selenoide, não é a selenoide. Então a gente vai seguindo o caminho, ó. Tocha, vem aqui, a selenoide, da selenoide nós vamos lá para o regulador de pressão. E o nosso problema estava aqui, ó, regulador de pressão. Então, se você não tem essa simples ferramenta de R$40, você manda uma máquina dessa para manutenção, gasta uma grana e depois o seu problema está no regulador de pressão. Esse regulador de pressão aqui é um regulador de pressão que a gente já trabalha há 6 anos. O que eu fiz nele? Eu abri, mexi na membrana e ele voltou a funcionar. Não precisou nem eu comprar outro regulador. Porém, a gente está desconfiado e vai acabar comprando um reserva aqui para manter. Mas como a gente identificou ele, abrimos aqui, ó, uma chave, ele só tem uma membrana aqui dentro e fechamos e ele já voltou a funcionar. Ou seja, resolvemos aqui. Agora você está soldando, já mediu o gás está beleza e o problema ainda persiste. Então vamos lá.
Então, revisando aqui, tocha, solenoide e o regulador. Se o teu problema estiver no gás, você testou o regulador, testou a solenoide, testou a tocha, tudo no fluxômetro e não resolveu, aí a placa, daí não tem jeito, aí você vai precisar de um técnico para mover nas placas. Aí a outra opção que você pode ter também é você estar soldando, aí a solda pipocando, aí ontem ela estava boa, hoje não está mais, então a gente vai testar a parte elétrica dela. Então, e se a parte elétrica não estiver bacana? Normalmente o que pode acontecer? É cair uma fase. E como que você vai testar? Primeiro você vai testar lá na tua tomada para ver se está vindo fase. Beleza, está vindo fase, mas a máquina não está transformando. Então pode ser um problema bem simples aqui. Eu vou mostrar para vocês o contator. Então a gente vai pegar aqui. Vamos lá. Só com essas dicas aqui, você consegue fazer a manutenção da sua máquina. Porque se você identificar que é solenoide, você vai lá e compra uma solenoide, você não precisa do técnico. Se você identificar que é tocha, você compra a tocha. Se você identificar que é o regulador, que foi o nosso caso, você compra o regulador. Então até aqui você não precisa do técnico. E a parte elétrica nós vamos ensinar um pouquinho também. A parte das placas eu não entendo, eu não consigo chegar lá. A parte das placas daí já é um nível mais avançado. Mas a gente nunca teve problema com placa. Todos os problemas foram resolvidos dessa forma aqui. Então a energia está vindo na máquina. Nesse caso aqui é uma máquina trifásica. E o que a gente vai fazer? Talvez aqui com a lente da câmera, com a lanterna, não vai aparecer. Então a gente tem a entrada da fase aqui, ó. Isso aparece, ó, apareceu, ó, acendeu. Ó, acendeu uma fase. Acendeu outra fase, ó. Terceira fase. Beleza? Agora nós vamos para a parte de baixo aqui, ó. Apaga de novo para a gente medir. Olha lá, ó. Acendeu? Não acendeu. Olha lá, vamos lá de novo. Acendeu? Não acendeu. Vou ensinar vocês a testar o contator. Acendeu? Não acendeu. Agora nós vamos ensinar você a ligar o contator. Por que ele não acendeu? Porque em cima está entrando a fase e embaixo a máquina não está acionada. Agora nós vamos testar as fases lá, ó. Olha lá. Se não tiver vindo as 3 fases, a solda vai pipocar. Ó. Acendeu. Ó, acendeu. Acendeu. E acendeu. Ela acendeu porque eu tô com o gatilho apertado aqui, ó. Ela está como se eu estivesse soldando agora nesse momento, ó. E quando eu soltar o gatilho, ó, já voltou o contator de novo. Olha lá, o contator vai acionar. Mostra bem de pertinho aqui de frente. Ó, eu vou apertar e o contator vai acionar, só para vocês verem certinho. Ó, acionou o contator. E agora o temporizador já voltou. Então quando a gente aciona o gatilho, o contator aciona, a solenoide libera o gás. E só com essas dicas, cara, é muito difícil você não conseguir fazer a manutenção. Se o problema estiver na placa, aí não tem como, aí você vai precisar de um técnico. Mas daí a manutenção vai ser tão alta que se não for uma máquina boa, talvez nem compense você arrumar, né? A gente tem uma máquina aqui também, ó. A gente fez muita manutenção nela, mas agora não compensa mais arrumar ela. Vamos ali mostrar elas. Aqui a gente tem uma máquina chinesa aqui, ó. Foi com essa máquina que a gente começou. Essa máquina queimou a placa. Então a gente fez todos os testes aí. E essa máquina aqui não compensa arrumar. Então, rapaziada, dá um curtir aí pra gente. Vídeo bacana. E vai seguir bastante dica aí no nosso canal. Até o próximo vídeo.